Aqui tem uma pergunta, né? Eu vou à primeira pergunta, só chegaram. Não, uma, né? Tem duas, três. Aí eu já vou fazer essas que já estão aqui, que é essa que eu peguei primeiro, chegou duas agora. É pro Uraã. Na aldeia existe pessoas surdas? Se sim, como é o trabalho com essas pessoas? Além disso, como é visto a infância na aldeia? Como trabalhar com os docentes a não colonialidade, que seria a decolonialidade na escola, nas séries iniciais? E essa aqui é direcionada, essa aqui é para Juraci, né? E essa aqui é para a professora, para Nájila. Como funcionária, como funciona o processo de monitoria que você falou? O que é isso? E quais são os benefícios para os surdos? Por enquanto. E depois a gente abre, depois que eu responder, a gente vai abrir para as pessoas. Ah, tem mais uma. Como os paiter, eu acho que essa aqui é para o Joaquim, como os paiter pensam sobre a criança indígena na escola a partir dos 4 anos? Isso traria a criança tiraria, né, a criança do convívio mais forte com os pais, os avós, irmãos mais velhos, que tanto é rica a educação na infância indígena? Eu posso saber quem fez essa pergunta? Ou a pessoa escreveu aqui por... Bom, na aldeia existem pessoas surdas e sim como é trabalhado. Sim, existe, eu acho que... Será que a Márcia tem número de pessoas? 7 alunos, entre alunos e alunas surdas. 7 surdos. Média surdez, baixa surdez, aí totaliza um total já de 13. Aldeia Gabi, Lapetanha e Amaral, várias aldeias. Então, 13 pessoas em diferentes níveis de surdez. É isso? Bom, como é trabalhado com essas pessoas, a gente não tem um trabalho, eu estou falando da comunidade e da família, não tem um trabalho voltado a atender de que maneira vamos conviver com essa pessoa, né? Para nós, ela tem uma naturalidade como qualquer outra pessoa da comunidade. A única diferença é o quê? Que ela não tem essa capacidade de ouvir. Isso não coloca em relação à comunidade e aos pais que a pessoa é incapaz ou, como dizem, é deficiente, né? Então, há uma maneira natural de ela conviver com os pais e os pais conviver com ela sem o pensamento de que a pessoa é incapaz ou deficiente, né? Agora, por outro lado, ou seja, então a pessoa surda para a gente, nós é como se fosse mais um outro membro da comunidade, mas só que com um caso específico, que não é nem incapacidade e nem deficiência para a gente. Agora, para entrar no campo aqui de como trabalhar ou como a escola existente nas aldeias atender essas pessoas, aí eu não tenho tanta autoridade para responder isso, mas é o mesmo problema em relação às escolas urbanas. Essa incapacidade, agora é incapacidade mesmo,
por meio do Estado brasileiro, atender essas pessoas. Mas por parte da comunidade, da família, não tem essa distinção de ser incapaz ou deficiente. Obrigada. Complementar a fala, existe uma indígena surda chamada Shirley Vilhalva. Ela é do Mato Grosso do Sul. Ela pesquisa a própria descendência, né, a origem. E ela é indígena e ela está agora no seu doutorado e ela mapeou línguas de sinais indígenas no Mato Grosso do Sul. Esse processo, como você bem disse, está bem claro mesmo, do oralismo até chegar à língua de sinais que temos hoje, uma lei, uma estrutura, né? O processo com o indígena surdo também está caminhando para isso, né? Conheço o mapeamento das línguas de sinais Mato Grosso do Sul, ali também região Maranhão e outros mais do norte e nordeste. E aqui, na nossa região, nós temos mestrandos pesquisando a língua, a comunicação nas aldeias, né, dos indígenas surdos, que de início ainda é uma língua que está passando por a sua estruturação, né? Uma palavra significa o sinal, que é o que faz, a configuração de mão para os ritos, para os costumes, e a família reage como uma família ouvinte da sociedade geral. Ela vai criar gestos de comunicação, né? E aí a gente ainda tem um dado interessante que a própria professora aqui deu, de 13, mas nós temos também deficientes auditivos, que são aqueles surdos, aquelas pessoas que com uma perda auditiva menor, então ele tem resíduos auditivos. Talvez ele não consiga compreender o que eu estou dizendo, mas tem som, ele consegue perceber. Então, a tonalidade, a forma que a pessoa fala, ele responde. Há também a questão da leitura labial, né? O ser humano, ele busca meios de se comunicar, né? A linguagem existe, é nata, nossa, é desenvolvida. Mas é esse processo também dentro dos indígenas, né? O surdo também sendo trabalhado e visto uma língua de sinais indígena. Essa está caminhando para isso também. E aí vem a escola com também o conhecimento dos professores que trabalham diretamente com cultura sempre visual. Gente, os surdos são visuais. A visão está aqui, ó, para o mundo. A minha recepção é essa. Não tem aqui. Então, eu preciso me expressar mais. Ó, a expressão. Né? Isso dá sentido à vida para a comunicação não verbal. Não é fala. E é nesse sentido que caminha. Certo? Obrigada. Bem, a pergunta é como trabalhar a não colonialidade na escola nos anos iniciais, né? A pessoa coloca assim, esta é difícil. Essa é muito difícil. Mas no campo do discurso, até que ela fica mais fácil, né? Então, vou responder no campo do discurso, das práticas, daí a gente precisa ver como é que a gente materializa. Então, eu diria que como é que a gente trabalha a colonialidade. Ora, eu penso, né, que a gente precisa começar respeitando, né, respeitar, acolher, ouvir, permitir, né, a diferença e as pessoas com as suas diferentes culturas, né? Então, respeitar, acolher, ouvir, permitir a cultura, os modos, as crianças, às vezes nós temos ser sensíveis, né? Sensíveis à diferença, sensíveis ao que o outro pensa, né? Ao que o outro faz, a cultura, aquilo que o outro gosta, né? Na escola.
Por exemplo, às vezes nós temos crianças indígenas, ribeirinhas, nós temos as crianças surdas, nós temos na sala de aula, e às vezes a atenção nossa é pouca. Uma outra questão que é fundamental, e a gente está no campo aqui, né? Que é estudar a cultura do outro, que é fundamental, né? Estudar a cultura do outro, acho que é importante, então eu não posso falar em colonialidade se eu não entendo o outro, não estudo a cultura do outro. E aí aqui a gente está vendo, então, como é que eu vou possibilitar, né, e a interação e a interculturalidade se eu não sei, por exemplo, a língua do outro, né? Então eu preciso me apropriar e querer aprender. E aí o que a gente faz? A gente obriga que o outro aprenda a da gente, né? O não índio, o não surdo, né? A gente quer que eles aprendam a se comunicar com a gente. É o lado de cá, é o lado que sempre achou que tu tem. Aí a gente precisa tentar se aproximar da cultura do outro e aprender para a gente poder entender. No caso, olha, eu fico olhando a dificuldade. Aí eu tenho exemplos de práticos, né, de tempos que eu fui professora e não dava conta de me comunicar com a aluna surda, né? Então eu tinha uma dificuldade. A dificuldade ali era minha, né? Então não era dela, ela estava ali do jeito que ela é. Agora eu não dava conta, né? Então eu precisava estudar e me aprofundar para dar conta de compreender e acolher. E aí o tema desta mesa nos dá uma resposta, né, para essa pergunta, que é: contra a colonialidade afirmamos as diferenças, né? Contra a colonialidade afirmamos a diferença, mas afirmar a diferença não basta dizer que o outro é diferente, né? Não basta eu aceitar isso só no discurso, eu preciso ter ações e práticas que possibilitem que isso se concretize, afirmar a diferença nesse sentido. Não sei se respondi, mas foi o que dei conta aqui. Passar. Bom, eu vou responder aqui, né? Só que eu vou falar a minha língua igual você tem sua língua, outra língua, né? Parente surdo, né? Que fala, né? Então eu quero falar na minha língua, né? Vou de ena de yuecha anie paitere né? Bote adena ye mama kana dingiye tiga ko baren yala ko mei ko ni mai ne mei kai ha ko yo ana da na we chanani mamu ladanani chi sho bo jana ya ba ti cha egadanani te me dana ena no ko mei te cha me ya paitere na anani aya mo yo mu hadana atetera jacoba oiteka omi maeka porque bana time habate etaka meiteka kakuba nani ewe ne ko toya bagatana din ye ni mai ne meikaini ewe ko toje na bagatare ayami omu hadena upene toireka one ele diwecha ewe chainere no ngabinani mai tere chatere ewe ne ko yakadena bagena ko ekene ewe ne ko yakadena tia da potote tia enana mere cara que dão aqui cara que aí onde nani de nani o chalaba que tem uena mere wa pia coba ena te paiori não pa bipo lá de mere maca e eveicha eve ne cuipa que na me de me rodinha e china aí teicha ama coba o jeveicha ena paitere chene me que nani ena te toina bagatar pode na mei que potena eve ne kui tena mia yema ena te toina toia honya ina poena eve ne kui dana ne mere mana mei que ena te eve ne kui tena ena ia tira beka akobaomner mere wa beka akobaomner oidan ala de uma hodinga uma hoena eka ko bauner o yabanga beka yakatena ko bauner nani ella bene ko je yetiga akoba lodinga ka koba omia koba ella bene ko baga dena akoba jeve choranti e bo hodinga akoba meikai e bo mei aite yon te meikai meite yon mahda ka yetiga ena bo paiter hade akoba ne veicha aveka yani ine gner paladane gana anin mei ko eicha meina te ena buia aqui na pome então é tipo te né e materon
é na boa paitere é cubano é hadinani já vê cá botela até né é que não tem nada pode bom na América. Eu vou traduzir aqui. Ele falou que a pergunta que se traz aqui é uma pergunta muito bem elaborada e pensada, a professora Luciana que fez, né? E que realmente encaixa no que se está discutindo aqui. E a melhor maneira de eu explicar isso é na minha língua. Senão, se eu falar na língua de vocês, eu não vou dar a resposta suficiente. Bom, é disso que estamos falando. Com 4 anos, a criança sai do convívio familiar para entrar numa escola que não é familiar com seu povo, significa que desde cedo ele é colonizado. Como é que a gente vai, numa importância dessa fase de criança, estamos simplesmente colocando ou transformando nossas crianças em outro pensamento, e quando chega nas nossas comunidades, com certeza não vai ser o mesmo pensamento do povo, porque não aprendeu com o povo, aprendeu numa escola diferente. E é isso que eu estou dizendo, que a perda de cultura, aí a cultura, para mim, é uma palavra ainda insuficiente para dizer o que nós podemos falar sobre o nosso conhecimento, nossos costumes, é que desde cedo, por meio de uma força maior, que é a força de querer ensinar por meio de escola, os brancos querem ensinar por meio da escola nossas crianças, isso evidencia que desde cedo nós somos colonizados e nós não percebemos ainda isso. Buscamos ainda novas escolas, mas vai chegar uma hora que o jovem precisa refletir sobre isso e voltar a inventar aí o modelo de educação para o seu povo. Talvez esse modelo não sirva só pelos parentes indígenas, mas que pode ser um modelo aí para a sociedade. Maravilhoso, né, gente? A gente ouvir aí o sabedor falar e nós ficarmos... Lindo, lindo. Como funciona o processo de monitoria que você falou? O processo de monitoria, se diz monitoria especial, é um processo feito pela PROCEA, Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Assistência Estudantil da Universidade. Ela é feita por meio de edital, que rege a demanda de atendimento ao aluno com deficiência. Os alunos que estão inclusos na universidade, deficientes, eles têm esse direito. Primeiramente, o aluno tem que solicitar uma manifestação do próprio aluno dizendo: eu preciso de um atendimento mais específico dessa monitoria, né? Feito um formulário, o aluno preenche ali a sua deficiência, o seu CID, né? Dentro da classificação da deficiência, e narra ali quais são as suas necessidades. Tem do tipo em sala de aula, acompanhamento em sala de aula e acompanhamento extra-aula, um horário oposto. Para as atividades especificamente pedagógicas, atividades de acompanhamento, enfim, nos trabalhos, nas construções acadêmicas do aluno diretamente. Os alunos cegos opinam pelo atendimento em sala de aula, e essa monitoria caminha
dos cegos, ele tem que fazer esse processo de o uso do espaço, o guia, na verdade, de levá-lo até o banheiro, em outro espaço que ele deseja estar. E também, em sala de aula, o aluno, o monitor especial, ele vai estar fazendo a transcrição de textos, enfim. O aluno também com deficiência intelectual tem também, não necessariamente, alguns optam não para o atendimento em sala de aula, mas atendimento em horário oposto, que vai mais na atividade pedagógica que ele precisa fazer, de textos, produções e tal, e esse aluno também caminha. Os surdos, horário oposto, mas ainda nós temos ainda o acompanhamento em sala, junto em horário de aula, porque eu, como intérprete, esses monitores também estão aprendendo um pouco mais da língua, né? Então, por exemplo, sinais de sociologia, de psicologia, nós estamos agora com disciplinas dos grandes teóricos, que são as disciplinas base, né, da pedagogia, então tem sinais específicos desse contexto, né? E esse monitor faz esse papel, ele acompanha. São 20 horas de trabalho, de monitoria, uma bolsa de R$400, alguns critérios de acompanhamento. Esse monitor, ele tem um professor orientador que caminha com ele, sanando, enfim, ajudando também nesse processo. Já saiu edital, tá para sair edital, porque nós temos aqui mais 5... chegaram na universidade 2 cegos, mais 2 surdos e mais 2 intelectuais. Então, a gente está viabilizando mais, vai abrir mais edital para essas bolsas. E eu faço um convite, um desafio para o aluno que está aqui, você acadêmico. É uma experiência incrível, tá? Aproveitem, busquem, né? Se interessem por isso, escolha aí alguma área, né? E aprendam, porque é lindo você caminhar com um ser diferente. Bom, não sei se eu respondi, mas são detalhes assim, atentar pelo site da Proceia e procurar mesmo saber um pouco mais desse processo de inclusão aí. Os benefícios para o surdo é isso, o surdo ele vai ter um cuidado a mais. O monitor não é intérprete, né? O intérprete em sala de aula é o canal de informação do docente, da conteúdo, da transmissão do conhecimento ali. A monitoria trabalha nas atividades, conjunto, e o intérprete também auxiliando aí nas questões de língua. Nós temos sinais pronto para alguns vocabulários, alguns termos, mas nós não temos sinais também para algumas palavras, assim como qualquer outra língua oral, por exemplo. Tem coisa que não se traduz em línguas orais, na língua de sinais é a mesma coisa. Nós estamos tratando de língua do mesmo status, de mesma relevância de qualquer outra língua. Então, vai ser explicado ou tentado aproximar a palavra, o sinal do que se quer, do que se pretende no enunciado, no contexto. Então, esse aluno vai também caminhar nesse sentido, e o intérprete, o professor orientador, enfim, as pessoas que lidam mais diretamente com essa especificidade vai estar trabalhando e ajudando. Certo? Obrigada. Eu quero agradecer as respostas e esclarecimentos e abrir agora para perguntas. Bom, eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu não sei se vou quebrar o protocolo aqui do programa, na programação, mas eu queria, antes de fazer uma pergunta, só ver se nós temos nossos 100% dos nossos acadêmicos indígenas participando dessa importância dessa conferência aqui, que afinal de contas é uma aula também muito importante para eles, quanto acadêmico. Não sei se estão todos presentes, eu gostaria de chamar a atenção deles, convidasse os parentes que não se encontram presentes nesse momento, porque seria muito importante todos participarem dessa conferência. Até porque a minha pergunta que eu vou fazer para o nosso chefe lá, o Urahan, tem a ver com nós, acadêmicos,
tanto os que já se formaram, que estão aí se formando, que estão ainda no caminho. Professora Han, eu gostaria que você esclarecesse, falasse mais um pouco, esclarecesse mais. Talvez eu entendi, eu queria entender mais, para não ficar dúvida em relação, quando você fala, é importante isso que você falou também, que o certificado do professor indígena, ou seja, do indivíduo indígena, o certificado dele lá na sua comunidade, ela tem um peso diferenciado, diferente. Ela não tem um reconhecimento, ela não pode, o conhecimento que ele adquire, ela não pode ultrapassar a barreira que tem dentro da comunidade, né, dos conhecimentos, né? Quer dizer, não deve confrontar ao conhecimentos empíricos, conhecimentos tradicionais, conhecimentos dos pajé. Um professor que se formando aqui, ele não deve se colocar como superior àquela determinada comunidade. Gostaria que você falasse mais um pouco isso aí, até para não ter assim, para não ter a dúvida de alguns acadêmicos que pensam assim: poxa, eu vou estar estudando, quer dizer, meu certificado não vale nada, quer dizer, eu não estou estudando, meu estudo não vai servir para nada. Eu gostaria que você explicasse que não é isso a nossa ideia. Você, a gente conversamos muito em relação à nossa preocupação, a gente tem um entendimento em comum, eu entendo a sua preocupação, porque afinal de contas é uma, digamos assim, é um conflito, é uma luta que a gente tem para poder adequar esses dois conhecimentos, manter a paralelo, né? Então, essa que ele gostaria que você falasse mais um pouco isso aí. É muito importante o que você falou, porque nós temos que ter realmente dois conhecimentos, mas até onde ela pode dizer o que ela é dentro da comunidade, o nosso papel, o certificado em si. Não sei se você entendeu o que eu quis dizer. É isso aí. Obrigado, Capiar. Sempre é uma honra de estar na sua presença. Antes de mais nada, como qualquer sociedade organizada, nós, povos indígenas, a gente, por meio da experiência de vida, criamos conhecimento, construímos conhecimentos, e não é à toa que conseguimos viver até hoje no planeta Terra. Isso significa que a nossa existência, ela tem toda uma estrutura organizada, né? E se tem toda essa estrutura organizada, tanto da parte social, quanto da parte espiritual, quanto da parte da medicina, e em todos os aspectos, a preocupação dos mais velhos é de que maneira precisamos não preservar, mas continuar, manter isso, fortalecer diante de uma pressão intelectual exterior que quer extinguir completamente esse conhecimento construído ao longo da história e da vida dos povos indígenas. Um jovem que não tem essa consciência, fazer um ensino superior numa escola não indígena, essa escola que eu acabei de citar, tem o risco de chegar e dizer para um pajé que ele não sabe nada. E essa é a nossa preocupação, que precisamos, não só nós povos indígenas, mas como a sociedade como um todo, precisa fazer essa reflexão quando toma um papel como um diploma de um diretor ou de um reitor de uma universidade. Eu acho que nossas raízes é ali que está o grande conhecimento. Não é algumas horas das nossas vidas que a gente passa numa sala de aula que vai nos transformar, ser especialista em nosso povo, ou de algum campo de conhecimento que a gente permeia fazer estudo ou
está ali, mas que precisamos realmente aí chegar nas nossas comunidades com o nosso diploma. Eu passei quase a metade da minha vida aprendendo uma coisa que não é nossa, agora eu quero voltar a aprender o que é nosso, e aí o nosso tempo físico, ela não permite, né? Se a gente chegasse pelo menos aos 150 anos, aí dava para fazer pelo menos o começo de uma... pelo menos o começo de começar o fruto desse nosso estudo do mundo do branco, e quando a gente volta ainda para o mundo do nosso povo e tentar construir um modelo para que a sociedade tenha realmente esse diálogo intercultural, educação intercultural. Esse é o meu sonho, esse é o nosso sonho, com certeza, e eu sei que a partir de hoje os acadêmicos indígenas aí, os acadêmicos não indígenas, professores, com certeza vai levar a partir de agora esse pensamento nosso, né? Então é isso. Wellington. Teo, né? Ana, um minuto, Cristóvão. Até 5 segundos, até. Aproveitar, me reclamar, há mais espaço que de tomar interesse na terra de Sane Menekena, a tema, seminário, uma tema Sane Meneka. E na Cunhanga, pelo menos, para cada 2 ou 3 tupimo 10 saca aqui. É bom magatar caitela e entender era mesmo tema que até pasana a Pamanga, Daniel, Roberto, Júnior, Kim, Miltinho, Pitiágua. É que o importante para caber, mas entendimento cabe, há mais espaço mais de tema, cara meneca. Influência mangolo manga, influência, interferência manga gola para uma vida, para uma cultura vai cair. É que intercultural espaço manga formar índio cai, quebrar descolonização cai anidina ali. Mas tu maga entender da importância cai. Há mais espaço que tu mal tu pode ter entender que na mena te tô lendo a cadia tu manga. Cai a cobrar me cai onde homem era caneta mengaquim, papel mengaquim até tema nena entender o processo cai. Mediar retorno no para uma comunidade cai vepana dominado na pamanga influência interferência cultural cap já lá apareceu o lemere cap manga dominar paga entender a mereti pai cai me cai na a caterbo me intercultural um aluno marcar presença cai nani pelo menos 99% na nani ataque eu pamanga mais na botela isso você tinha pamanga índio cai cai pamanga preocupado lá para aluno cai então a tema é tão importante, né? Vocês da mesa aí, as pessoas que estão presentes aqui, desculpa tomar o tempo, porque nunca marco presença de um encontro e sair calado mudo, nunca na minha vida. Apesar que eu sou surdo mudo, porque a interferência, a influência, o domínio da cultura do branco me faz surdo e mudo. Por que estou falando isso? Porque eu não compreendo, não interpreto, não entendo. Se eu estivesse entendendo aqui, eu ia marcar minha presença 24 horas sentadinho, escutando o palestrante. A influência, domínio da sociedade branco, o sistema cultural da sociedade branca me faz surdo e mudo. Porque muitas vezes eu acato e me torna a vítima do sistema da sociedade branca.
principalmente a questão política e também questão religiosa. Muito bem falado pelo meu cacique, né, Joaquim, preocupado com o domínio da religião, que sempre é dominado, influenciado os povos indígenas pela religião, aonde se torna vítima desse sistema, acaba com a religião cultural, pagilância e tradição. Para o índio é bom, porque não sabe se isso prejudica o seu origem e de ser e seu valor, né? Todos, influência, interferência, nós acatamos com humildade, com simplicidade. E nunca a gente pensa, nós somos também filhos de Deus, do cidadão, ser humano branco, né? Deus é o único no mundo do branco, no mundo da sociedade indígena, né? Mas é uma questão complicada para a gente interpretar e entender melhor esse processo. Muito difícil. Esse tema vem para tentar, para cada um de nós que estamos aqui presentes, compreender, interpretar ela, se ainda nós estamos dentro do processo de colonização. Como eu falei na abertura, a colonização aconteceu com a forma agressiva pessoalmente, matando o índio, tirando a vida do índio, tomando o território dele. Mas hoje a colonização ainda permanece. Através da política, a religião, a interferência e influências ainda existe. A intercultural, quando nós começamos a pensar como a gente possa lutar, ingressar os indígenas no espaço que a gente achava que nunca a gente ia conquistar, esse espaço foi conquistado para tentar quebrar essa barreira. Esse é o objetivo de formação: minimizar a colonização, né? Mas só que nós indígenas não está nem aí. Para que nós estamos marcando a presença? Por que nós fomos ingressados na universidade? Isso significa o que ainda nós estamos sendo dominados pela a colonização da sociedade de vários sentidos, né? É isso que eu quero deixar aqui, a minha angústia, ainda vendo a interferência cultural, influências de vários sentidos, né, dentro da sociedade indígena. A gente tem que entender e interpretar interculturalidade. O que significa isso, né? Mas, desculpa a minha fala, mas é a realidade que a gente enfrenta, né? E agora nós temos que ver como combater isso, minimizar isso. A preocupação do cacique Joaquim é nesse sentido. A religião, em vez de vir fortalecer a cultura, a organização social e ser indígena, o valor indígena vem acabar com o valor, né? Só que nós não sentimos. Aquele que eu falei, nós estamos inocentes, humildes. E todas as coisas que terceiras pessoas transmitem para a gente acata. Nunca a gente encontra a maldade e nem as coisas ruins que a gente sempre tem acatado. Obrigado, desculpa alguma coisa aí, tá? A gente agradece a tua fala. Muito bacana. Eu quero parabenizar a mesa, a contribuição
E queria acrescentar, Jura, inclusive na tua reflexão, a histeria coletiva que foi assaltada os municípios, os 5.500 municípios no Brasil, mas especialmente os nossos aqui de Rondônia, nas câmaras municipais durante a elaboração do Plano Municipal de Educação, que era um momento específico para nós discutirmos a melhoria da escola pública, especialmente naquilo que o município é de sua responsabilidade, a implementação de políticas para o atendimento à primeira infância, que é a responsabilidade dos municípios. E isso tem a ver, inclusive, com a fala que o professor Ricardo fez ontem, porque assim, o que as câmaras fizeram mobilizado por pessoas ligadas a todas as religiões cristãs no nosso estado e no nosso país, que a gente chamou de uma histeria coletiva. As pessoas só se preocuparam em dizer que tinha que tirar o termo gênero dos planos municipais de educação. Não discutiram a questão do financiamento, da melhoria da escola. É lamentável nós termos hoje planos que estão extremamente alijados dessa discussão e aprovados pelas câmaras municipais de educação. Acho que um momento, inclusive, de você que vem estudando a efetivação dessas políticas. Nós perdemos o bonde da história, pelo menos aqui em Paraná, em Porto Velho e em vários outros municípios, né? Bom dia a todos. Me chamo Francilene, tá? Agradecer, né, pelo bom debate que vocês trouxeram, cumprimentar a mesa, primeiramente. E a minha pergunta vai muito direcionada às professoras que discutiram educação inclusiva, que é um tema, a professora Nádia, a professora Bandeira e a professora Zélia, né, que trouxeram um debate importantíssimo para se pensar, né, principalmente com relação à educação inclusiva. E eu sempre falo, né, pelos conhecimentos tidos com algumas questões relacionadas à educação inclusiva, que o aluno surdo, né, ele ouve com os olhos e vê com as mãos. Por quê? Porque esse aluno, né, ele é um aluno diferente, mas eu vejo que a própria escola, muitas das vezes, ela, de certa forma, ao invés de incluir, ela exclui esse aluno. Porque o próprio modelo de escola inclusiva, que é pensado para esses alunos inclusivos, entre aspas, muitas vezes só é para colocar o aluno na sala de aula. E esse modelo de educação inclusiva não é somente isso, não é só ter esse aluno na sala de aula. Muitas das vezes, se na universidade tem esse debate que há uma grande dificuldade, imagine na educação básica, que muitas das vezes esse aluno está lá, só no canto da sala de aula, porque ele não consegue, né, justamente interagir com os demais. E nas escolas, principalmente no meio rural, isso é mais visível. Por quê? Porque eu já tenho experiência com algumas escolas rurais e que era muito nítido. Muitas das vezes o professor, né, porque sabe que os cursos de licenciatura, né, tem no seu currículo educação inclusiva, mas muitas das vezes não é suficiente, né, porque o professor, para conversar justamente com esses alunos. Então, tem muitas dificuldades a serem enfrentadas, principalmente em muitas das escolas. E, diante desse debate incisivo, eu vejo que uma forma de você não pensar essa educação inclusiva, você vai estar negando, né, o direito do outro, o direito em falar a sua língua materna. Professoras, nesse sentido, eu queria perguntar a vocês quais, né, os avanços que a educação inclusiva ela precisa ter para que tenha justamente esse processo inclusivo dentro das escolas e também na universidade. Obrigada. Bom dia de novo. A causa surda, né, o problema de inclusão, propriamente dito, educacional, é porque ainda falta o entendimento de cultura visual. A oralidade nos perseguiu, e aí a gente pode pensar
que seria uma colonização do surdo, né? A escrita, a imposição da língua portuguesa também. Tem que se saber português para dizer que é comum ou que tem. Então, a inclusão ainda está muito ligada a isso, né? Então, essa cultura visual, a falta de comunicação em sala de aula é real. O professor ainda tem a base de cultura ouvinte, né? Eu posso, lembrando do meu passado, da minha experiência educacional, eu sofri muito. Eu sacrifiquei muito do meu eu para entender essa cultura ouvinte. E isso é a grande dificuldade. No ensino superior, está eu aqui, novamente, como surda. Essa inclusão, né, o acadêmico surdo, a interação dentro de sala de aula, por exemplo, eu quero interagir com um colega meu, e aí eu não tenho um colega surdo também. Eu não tenho alguém semelhante a mim, com o detentor da mesma língua, que me dá essa interação, essa troca de conhecimento. E falando da educação infantil, voltando de novo, a primeira questão, a base é a língua brasileira de sinais. Ele tem que ter uma língua, ele não tem português e não tem libras. O que ele tem? Como vai ser? Então, eu trabalho na educação infantil e a educação teria que dar mais destaque a isso. Eu atendo um AE uma vez por semana esse aluno surdo e tento trabalhar com ele a língua e o português, tentando porque mal surdos, as crianças surdas não têm uma língua de fato base, né? E em sala de aula está lá o professor falando com a turma de 38, 40 alunos, 35 alunos, tentando se comunicar, e o surdo tentando ver a língua oral, que não é a língua dele. E assim vai. A comunicação se faz um ensino, se diz que está ensinando, mas que, na verdade, em sala de aula não existe. E aí, se a gente tivesse um professor surdo nas séries iniciais para dar essa base, e depois a inclusão funcionaria no restante da educação básica, já no fundamental, no médio, seria melhor nesse sentido. Bom, eu quero também falar com você que eu agora na universidade, nós precisamos de mais intérprete, como eu já tinha dito, né? E essa semana eu vou ficar sem a Nájila, essa intérprete, essa semana. Então, são coisas que a gente vive. Obrigado. Então, nesse momento, a gente desfaz a mesa e iniciaremos o encerramento, que é com a professora Josélia, eu acho. Muito obrigado, gente.